Boa noite, meus irmãos. Estamos reunidos mais uma vez na graça do Senhor para iniciarmos um culto de quarta-feira de oração, adoração e estudo da palavra do Senhor. Eu gostaria de inicialmente estar orando com os meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por estarmos aqui, louvamos o Teu nome por esta noite, glorificamos, ó Deus, o Teu santíssimo nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tu és grande, excelso, só Tu és digno de invocação, de adoração, só Tu és digno, Senhor Deus, de glorificação. Esteja conosco, ó Deus, nesta noite. Nós precisamos de Ti, Te louvamos, Te exaltamos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, estamos alegres para esta última quarta-feira do mês e eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 126, é a leitura inicial desta noite. Salmo 126, nós vamos ler este salmo, que nos diz: consolo para os que choram. Salmo 126 nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Um lindo salmo, um salmo muito conhecido dos nossos irmãos da Igreja de Jesus Cristo, um salmo edificante. Nós vamos, nesse momento, a partir deste salmo que nos diz esse Deus grandioso que restaura, pedir restauração das nossas vidas, da nossa fé. Somos pecadores, falhamos contra o Senhor. Pedir também que o Senhor esteja restaurando vidas dos nossos queridos, entes queridos, amigos, conhecidos, servos do Senhor, restaurando a alma dos que estão longe dos caminhos, restaurando a saúde dos enfermos, restaurando a vida profissional daqueles que precisam de uma porta aberta de trabalho. O Senhor abençoe na restauração do lar em todos os aspectos. Oremos silenciosamente. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por estarmos juntos em oração. Glorificamos o Senhor por todas as bênçãos que o Senhor já nos concedeu. Tuas mãos têm sido dadivosas sobre nós e nós Te adoramos. Quantas bênçãos, Senhor, variadas bênçãos sobre o Teu povo, as nossas vidas. Nós Te glorificamos e Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja curando os enfermos, que o Senhor esteja abrindo portas aos desempregados, que o Senhor nesta noite esteja, ó Deus, quebrando grilhões, ó Pai, libertando almas, esteja, Senhor Deus, restaurando lares. Quantos pedidos nos corações dos nossos irmãos, nas suas mentes, e o Teu Espírito que tudo conhece, que esteja intercedendo, Senhor, junto ao Senhor, com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos de Ti. Precisamos da intercessão de Cristo, do Espírito. Precisamos, ó Deus, das Tuas bênçãos sobre nós. Esteja nos ajudando, Senhor. Esteja abençoando os estudantes com inteligência e sabedoria, os jovens que precisam de um primeiro emprego, todos os irmãos que carecem de uma porta aberta em que área da vida for, que carecem de uma vitória sobre o inimigo, os inimigos das nossas almas, em todos os aspectos das nossas vidas. Vença, Senhor, Golias, vença os filisteus. Dê ao Teu povo a Tua vitória, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nós Te exaltamos e Te bendizemos e Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir agora no Novo Testamento em Marcos.
Marcos capítulo 4, Marcos 4, a parábola do semeador, de 1 a 9, Marcos 4, de 1 a 9, esse texto aí, inicial, já fizemos a leitura do Salmo, e vamos ler esse texto aí também. Diz assim o texto, Marcos 4, voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, vistos não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto da palavra do Senhor. Nós vamos buscar ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Senhor, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é edificante, a tua palavra, Senhor Deus, é o alimento das nossas almas. Que o Senhor nos ilumine, nos ajude no estudo da tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos esclareça. Somos limitados e dependemos totalmente de ti para absorvermos as tuas verdades. Nós te adoramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos esse texto. São várias as passagens bíblicas que falam sobre semear, a parábola do semeador. No texto de Marcos, nós aprendemos que saiu o semeador a semear. Veja aí no versículo 3. Eis que saiu o semeador a semear. Nós temos aí uma parábola. O que era uma parábola? Bem resumidamente, um tipo de ensino distintivo. Isso era uma parábola, um tipo de ensino distintivo muito comum entre o povo hebreu, neste tipo de ensino, nesta modalidade de ensino. E por meio de breves comparações ou narrativas. O ensino que vem por meio dessas comparações e narrativas. Semeador, então, irmãos, é aquele que semeia. O trabalho do semeador é semear. Esta é sua tarefa. Esta é a sua lida. O semeador saiu a semear porque este é um ato comum, é um ato corriqueiro para ele. O interessante, eu não sei se os irmãos sabiam, é que na Palestina, lá do primeiro século, o ato de semear vinha antes do ato de arar. Naqueles terrenos difíceis, as sementes eram enterradas pelo próprio arado. Meus irmãos, no dicionário, nós lemos sobre semear e temos o seguinte no dicionário: espalhar sementes para que germinem. Espalhar sementes para que germinem. Nós não vamos focar na ideia central desta parábola. Na parábola, a semente é o quê? Ela é a proclamação da palavra do reino. Ela é a mensagem de Cristo. Esse é o foco principal desta palavra. Mas nós vamos pegar este versículo 3 como mote da nossa mensagem
Como um tema da nossa mensagem, vamos desenvolver a partir de outros textos. Porque semear também significa, irmãos, produzir, causar, estimular, promover. E vem uma pergunta à mente: quem são os semeadores? Quem são os semeadores? Já que temos aí no versículo 3 que saiu o semeador a semear. A verdade é que todos nós somos semeadores. Se todos nós somos semeadores, e se semear, além de espalhar semente, significa produzir, significa causar, estimular e promover, eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre uma verdade, um alerta e um consolo sobre semear. Uma verdade, um alerta e um consolo sobre semear, a partir de variados textos, de alguns textos, tendo como disparador esse versículo 3. Saiu o semeador a semear. Somos semeadores. Vamos começar então com uma verdade sobre semear. Essa verdade é a seguinte: sempre estamos semeando. Sempre estamos semeando. Eu gostaria de ler Eclesiastes 11:6. Eclesiastes 11:6. Abra sua Bíblia lá. E Eclesiastes 11:6 nos diz: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O versículo fala das semeaduras da manhã e da tarde, dando a ideia então de continuidade. Continuidade. Na verdade, se pensarmos, nós estamos semeando de manhã, de tarde e também de noite. Nós estamos semeando sempre. Sempre estamos agindo, sempre estamos reagindo, ou sempre estamos também nos omitindo. E se pensarmos em certo sentido, todos esses procedimentos são formas de semeadura, ação, reação e também a própria omissão. Quando agimos e reagimos e até nos omitimos, estamos de alguma forma exercitando a semeadura. Sempre estamos semeando. Como você tem agido, reagido? Como eu tenho agido e reagido? Em quais situações eu tenho me omitido? Em quais situações você tem se omitido? Sabe, irmãos, enquanto estivermos vivos, sempre estaremos semeando. Sempre estaremos semeando. E cada época da nossa vida cristã traz oportunidades e também deveres. Em cada época. Esta é uma verdade sobre semear. Não há como fugir. Sempre estamos semeando. Você é semeador. Nós vimos na introdução. Nós somos semeadores. Como tem sido a sua semeadura e a minha? Poderíamos já pensar, já que estamos chegando ao final de outubro, praticamente no final do ano, como foi a sua semeadura em 2021? Neste ano, quais propostas de semeadura você tem para o ano que vem, para 2022? Paulo, em Efésios, nos fala: vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Então, irmãos, uma verdade sobre semear. Qual é a verdade? Sempre estamos semeando. Mas a proposta também é vermos um alerta sobre semear. Um alerta. Aquilo que semearmos, isso ceifaremos. Esse é o alerta. Eu quero que você abra em Gálatas 6:7. Gálatas 6:7.
diz-nos assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É o que nos diz aí o texto de Gálatas 6:7. Perceba que o texto não diz aquilo que o homem semear, ele talvez ceifará. Não é isso. O texto é taxativo. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Não há como semear abacaxi e ceifar laranja. Vai ceifar abacaxi. Não tem jeito. E nós semeamos, irmãos, para o bem ou semeamos para o mal. Vejamos alguns exemplos do aspecto negativo em alguns textos bíblicos. Oséias 8:7 nos diz: porque semeiam ventos, cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Provérbios 22:8. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Podemos ver também 2 Coríntios 9:6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Ainda em Oséias 10:13 nós lemos: arastes a malícia e colhestes a perversidade. Perceba então, a partir desses textos, que não há como cegar algo diferente daquilo que se plantou. Estes textos enfatizam a terrível relação de causa e efeito entre o pecado e a punição. A partir desses textos, nós poderíamos inferir quantos ventos, quantas injustiças e malícias têm sido semeados. Consequentemente, certamente, muitas tempestades, males e perversidades serão ceifados e colhidos. Porém, também existe a boa semeadura, e vamos ver alguns versículos do aspecto positivo. 2 Coríntios 9:6, B diz assim: e isto afirmo, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Oséias 10:12 nos diz: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, porque é tempo de buscar ao Senhor. Podemos semear com fartura para o reino de Deus e certamente colheremos com abundância. Esta promessa é uma verdade em todos os âmbitos da vida. A generosidade, irmãos, colherá do reino com abundância. São promessas do Senhor. Lembre-se, o que você ceifará em 2022, o que eu estarei ceifando, dependerá da semeadura de 2021. Não existe outro resultado possível. É ilusão pensar em outra previsão. É ilusão conjecturar outra ilusão. Então, nós vemos aí, a partir destes textos e principalmente a partir do texto inicial aí que vimos, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem ceifar, isso também semear, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O texto de Gálatas, temos esse alerta, irmãos. Aquilo que semearmos, isso ceifaremos. Mas a proposta é vermos também, a partir da palavra de Deus, um consolo sobre semear. Qual seria esse consolo? O consolo é o seguinte: quem semeia sob as bênçãos de Deus, debaixo das bênçãos de Deus, mesmo que sofra, traz seus feixes com júbilo.
Eu vou repetir esse consolo. Quem semeia sob as bênçãos de Deus, mesmo que sofra, traz seus feixes com júbilo. E aí nós vamos nos reportar novamente ao Salmo 126 que lemos. O Salmo 126, este lindo cântico de romagem, consolo para os que choram, ele fala de restauração. E aí os versículos 5 e 6, no final deste salmo, eles nos falam desse consolo maravilhoso. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Nós sabemos, queridos, que a Bíblia nunca garantiu vida boa e conforto na semeadura. Você sabe disso. A Bíblia é pródiga em afirmar os percalços, as dificuldades da vida cristã, da vida com o Senhor, da vida com Jesus. Não é fácil a semeadura, não é fácil. Quem ensinar algo diferente, ensina uma doutrina antibíblica. Quem ensina algo diferente disso, demonstra um doutrinamento raso e barato. Não é esta a verdade da palavra do Senhor. E você sabe muito bem disso na sua vida, com a sua própria experiência de vida cristã. Em muitas situações, o semeador semeia com lágrimas, não é verdade? Em quantas vezes, em quantas situações você já se viu nesta situação, nesse contexto, nessa conjuntura? Quem sabe atualmente você está semeando com lágrimas? Pode ser, ou alguém conhecido, certamente em alguma área da vida. Em muitas situações o semeador semeia com lágrimas. Em muitos momentos o semeador ele semeia com choro. Ele semeia ali com aquele choro, com aquele sofrimento, com aquela angústia, muitas vezes com uma situação na vida espiritual, ou na vida física, ou no lar, ou nos relacionamentos. Quantas vezes o semeador semeia com choro diante das dificuldades da vida? Mas ele não pode parar. Ele não pode parar. Ele é semeador. Lembre-se do texto inicial de Marcos, no qual nós lemos, o versículo 3, que nos diz: Eis que saiu o semeador a semear. O versículo disparador da nossa mensagem nesta noite. O trabalho dele é semear. Essa é a sua lida. Esse é o seu trabalho. E ele não pode parar. Ele não pode parar. No texto inicial de Marcos, então, nós vemos isso. Esta realidade. Saiu o semeador a semear. Ele sempre sai a semear. Ele sempre sai. Ele não está parado. Essa é a sua missão. Semear. Mesmo que venham as lágrimas. Muitas vezes também semeamos com alegria, na alegria, no consolo do Senhor, quando as coisas não estão lá tão difíceis, não é? Mas, meus irmãos, quantas vezes semeamos com choro e com lágrimas, mas nós não podemos parar. Somos semeadores. Por isso, o semeador sai a semear, mesmo que venham as lágrimas e o choro. Isso é um encorajamento, esses textos, essas palavras do Senhor, essas orientações do Espírito Santo para a igreja, são encorajamentos em face da oposição, em face das lutas, em face do desinteresse daqueles que ouvem, daqueles que estão ao nosso redor. São encorajamentos da palavra para que o semeador continue, que ele continue, apesar dos pesares. Algo maravilhoso deste salmo, queridos irmãos, é que o semeador chora, mas continua andando. Você percebeu isso no versículo? Ele chora, mas continua andando. Quem sai andando e chorando
enquanto semeia. Percebeu isso? Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Enquanto semeia, mesmo que o sofrimento venha, ele continua andando, mesmo chorando, ele continua caminhando, trabalhando, visualizando o futuro, visualizando o reino do Senhor, a partir do encorajamento da palavra do Senhor. Ele vai andando e chorando enquanto semeia, enquanto semeia. E sabe, irmãos, outra verdade grandiosa aí no Salmo, nesses 2 versículos finais, outra verdade grandiosa é que ele volta. Ele sempre volta. Esse semeador sai sempre, porque ele é semeador, e saiu o semeador a semear, mas ele sempre volta. Mas o texto nos diz assim maravilhosamente que sempre há um retorno, a volta, e volta como? De que forma que esse semeador volta? Será que ele volta triste? Será que ele volta de mãos vazias? Não. Não é essa a realidade que o texto apresenta. Ele volta na força do Senhor e ele volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Ele não volta triste e não volta de mãos vazias. Ele volta com júbilo, trazendo os seus feixes. É dessa forma que é fechado este salmo, que este salmo é concluído no júbilo, na graça, na vitória da semeadura. Louvado seja o Senhor por isso, no retorno vitorioso do semeador, o retorno com júbilo, com os feixes. Volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Sabe, irmãos, Deus não brinca de ser fiel. Deus é fiel. E esta aqui é uma promessa do Senhor. São promessas do Senhor. Temos um belo consolo no nosso trabalho de semear. No nosso trabalho de semear, vamos nos alegrar, vamos confiar no Senhor. Toda dádiva nunca se perde. Toda dádiva diante do Senhor, ela é semeada. Ela é semeada, ela nunca se perde. Todo o trabalho do Senhor nunca é em vão. A Bíblia nos informa disso. Todo o trabalho no reino do Senhor jamais será em vão. Quando semeamos sob as bênçãos de Deus, debaixo das bênçãos de Deus, mesmo que soframos, mesmo que venhamos a chorar, certamente voltaremos trazendo os nossos feixes. É maravilhoso isso, meus irmãos, um consolo grandioso e uma bela promessa aos nossos corações, às nossas vidas. Somos tão fracos, somos tão dependentes do Senhor, tão limitados, mas o Senhor nos promete o consolo, o Senhor nos promete a sua vitória. Semear o que é correto e bom resulta em uma colheita de bênçãos do Senhor. Vou repetir essa frase. Semear o que é correto e bom resulta em uma colheita de bênçãos do Senhor. Esse é o consolo sobre semear. Então, queridos irmãos, partindo para a conclusão desta noite, deste culto, conclusão deste breve estudo, nós vemos, a partir do texto de Marcos, versículo 3, saiu o semeador a semear. Quem são os semeadores? Todos nós somos os semeadores. Você é, eu também sou. Então, se somos semeadores, aprendemos nessa noite 3 coisas, guarde no seu coração. Uma verdade sobre semear. Sempre estamos semeando. Um alerta sobre semear. Aquilo que semearmos, isso ceifaremos. E também um consolo sobre semear. Quem semeia sob as bênçãos de Deus, mesmo que sofra, traz seus feixes com júbilo, com júbilo. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que Deus os ilumine, que Deus nos dê sempre forças para continuarmos
no seu reino, na boa semeadura. Deus abençoe. Amém. Senhor, ordene graça sobre o seu lar. Amém.